Seja muito bem-vindo ao canal Questões Pediatria. Muito bom ter você aqui comigo. Hoje a gente vai comentar duas questões de prova de residência sobre Síndrome de Guillain-Barré. Tá? Fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e aproveitar muito o conteúdo desse vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos para a primeira questão, questão da Unicamp de 2018. Vem comigo. Paciente de 7 anos, sexo masculino, apresenta fraqueza muscular progressiva ascendente ao longo da última semana. O exame neurológico mostra força grau 3 em membros inferiores e grau 4 em membros superiores. Nervos cranianos e restante do exame neurológico sem anormalidade. Exame de líquor. Um leucócito, uma hemácia, glicose 67 e proteína 82. Assinale a alternativa correta para a hipótese diagnóstica. Pessoal, antes da gente ir para a alternativa, vamos elencar aqui os principais sintomas desse paciente. Então, a gente tem um paciente de 7 anos, aparentemente previamente rígido, a questão não disse nada, do sexo masculino, com quadro de fraqueza, uma fraqueza progressiva, ou seja, uma fraqueza muscular que vem piorando ao longo da última semana. Ela não é só progressiva, mas também é ascendente, ou seja, nos dá a entender que começou em membros inferiores e vem subindo. Né? Inclusive no exame neurológico, a gente tem um acometimento tanto dos membros inferiores como dos membros superiores. Essa é a principal queixa do paciente, principal alteração ao exame físico. Não há déficit focal, não temos aqui alteração do nível de consciência, não temos alteração de nervos cranianos. E temos um exame de líquor bastante característico da síndrome de Guillain-Barré. É um líquor sem aumento do número de leucócitos, não há aumento da celularidade, mas com aumento da proteína. Então a gente tem uma hiperproteinorraquia, sem aumento de celularidade e sem consumo de glicose. Glicorraquia está normal, né? A gente não tem o destro, mas a glicose acima de uma glicose de 67, a gente pode considerar essa glicose normal. Vamos então para as alternativas. Letra A, meningoencefalite. Bom, pessoal, não temos febre na história, não temos sinais de hipertensão intracraniana, não temos sinais meníngeos no exame físico e temos um líquor sem aumento do número de células, sem consumo de glicose, apenas com essa proteína aumentada, então não parece ser meningite. Amiotrofia espinhal, vamos para a letra C. A amiotrofia espinhal é uma doença neurodegenerativa, uma doença motora, genética, que a amiotrofia tipo 1, também chamada de doença de Wernicke-Hoffmann, começa a acometer o paciente ali nos primeiros 6 meses, uma fraqueza, hipotonia, mas uma evolução ao longo aí de semanas, né? O paciente começa a parar de sentar, começa a perder o tônus e não é tão aguda como a evolução da síndrome de Guillain-Barré. É uma doença também motora, evolui com flacidez, mas de caráter um pouco mais crônico e de natureza genética. Letra D, pessoal. ADEM, encefalomielite disseminada aguda. A ADEM é uma doença de caráter autoimune, uma doença inflamatória que acomete aí principalmente a substância branca. Então, apesar de ter uma apresentação clínica heterogênea, a gente vê na ADEM manifestações do sistema nervoso central, como crise convulsiva, um déficit neurológico focal, alteração de nervos cranianos, eventualmente alteração do nível de consciência, também pode ter perda de força, mas chamaria mais a nossa atenção não apenas alterações motoras, beleza? Mas também outras manifestações neurológicas refletindo esse acometimento central. Então, resposta correta é a letra B, polirradiculoneurite aguda, que é a base fisiopatológica da síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré, pessoal? A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, de caráter autoimune, uma doença imunomediada, geralmente precedida por infecção, infecção de vias aéreas superiores ou infecção do trato gastrointestinal, e também vacinação.
Então, o organismo tem uma resposta imune exacerbada frente a esse estímulo e acaba desenvolvendo, alguns pacientes, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença do segundo neurônio motor de caráter, então, imunomediado. Acomete principalmente a faixa etária em 4, 5, até os 10 anos de idade, um pouquinho mais comum no sexo masculino e como evento precedente, infecções ou vacinação. Inclusive, o principal agente etiológico que leva à síndrome de Guillain-Barré é a bactéria Campylobacter jejuni. É um quadro aí de diarreia aguda, por exemplo, cerca de 10, 15 dias depois, o paciente começa a apresentar os sintomas. E quais são os principais sintomas da síndrome de Guillain-Barré? Como a gente viu aqui no caso, uma perda de força muscular progressiva, pessoal. Então, o paciente geralmente evolui com déficit de força ali em membros inferiores, uma alteração da marcha, associado com uma dor neuropática, uma parestesia. E a principal característica da doença é essa ascensão simétrica bilateral progressiva. Então, vai acometendo membros superiores, eventualmente com acometimento da musculatura diafragmática, levando o paciente a um quadro de insuficiência respiratória pelo acometimento muscular. Então, essa perda de força é a principal manifestação, uma perda bilateral, simétrica, ascendente e progressiva. Geralmente evolui aí em dias até 3, 4 semanas, essa evolução na história natural da doença, beleza? Além da perda de força, o paciente pode apresentar, como nós falamos, dor neuropática, parestesias e, eventualmente, manifestações desautonômicas, né? Desautonomia, como alteração da frequência cardíaca, hipotensão, disfunção de esfíncter, função aí de esfíncter vesical, retal, que também contribui aí para a gente fazer esse diagnóstico. Falando em diagnóstico, o diagnóstico é clínico, né, baseado nessa sintomatologia e também no exame neurológico. O que a gente vê no exame neurológico? Um paciente com nível de consciência preservado, mas com perda de força, então uma paresia ou eventualmente paralisia. Por ser uma lesão do segundo neurônio motor, uma flacidez, é uma paralisia flácida, uma hiporreflexia ou arreflexia e ausência de atrofia muscular, por ser uma doença aguda. Então, o diagnóstico se baseia na clínica e também em exames complementares, principalmente o líquor, que a gente vê essa dissociação proteíno-citológica, e, em alguns casos, lança mão também da eletroneuromiografia, que caracteriza ainda mais esse acometimento neuromuscular. Exames de neuroimagem, como ressonância magnética, não são essenciais ao diagnóstico, mas podem ajudar a elucidar o caso, a descartar outras possibilidades diagnósticas, beleza? O tratamento a gente vai ver na próxima questão. Então, resposta correta, letra B, uma polirradiculoneurite aguda, que é a base fisiopatológica da síndrome de Guillain-Barré. Vamos então para a próxima questão, questão da Santa Casa de Belo Horizonte, bastante conceito interessante para a gente. Com relação à síndrome de Guillain-Barré na criança, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Normalmente há dissociação proteíno-citológica no líquor. Resposta verdadeira, pessoal. Então, o líquor característico da síndrome de Guillain-Barré é um líquor com celularidade normal, com proteína aumentada, uma proteína geralmente entre 80 a 200. Importante lembrar que essa alteração começa a ocorrer a partir da primeira semana. Então, na fase inicial da doença, um líquor normal não exclui o diagnóstico, tá? Letra B. Geralmente tem caráter progressivo, simétrico e ascendente, com evolução em até 3 semanas. Resposta correta, conceitual. Então, como a gente já conversou bastante, uma doença de caráter progressiva, fraqueza simétrica, ascendente, que tem uma média de evolução entre 2 a 3 semanas. Letra C. A imunoglobulina está indicada em todos os casos. Essa é a resposta incorreta, pessoal. Vamos falar um pouquinho do tratamento de Guillain-Barré. Bom, primeiro tratamento é o tratamento de suporte, internação hospitalar, monitorização, principalmente por conta dessas manifestações de desautonomia e pelo risco de insuficiência respiratória,
se a fraqueza muscular progredir rapidamente. Nos casos em que há progressão da fraqueza muscular, em que há manifestações de desautonomia, está indicado o tratamento específico, que pode ser realizado ou com imunoglobulina humana intravenosa ou com plasmaférese. Né? A gente viu que é uma doença de caráter autoimune. Então, a gente aplica ou a imunoglobulina ou a plasmaférese nesses pacientes. Mas não são em todos os casos está indicado esse tratamento específico. Pacientes com sintomas brandos, sem progressão da fraqueza, não estão tendo uma evolução ruim, sem manifestações de desautonomia, não está indicado o tratamento específico, beleza? Detalhe, pessoal, o corticoide não está indicado na síndrome de Guillain-Barré. Tratamento é imunoglobulina ou plasmaférese. Nos pacientes que não evoluíram de maneira satisfatória após a primeira dose de imunoglobulina, a gente pode fazer a segunda dose para complementar o tratamento. Letra D. A maioria dos casos é precedida de quadro infeccioso ou vacinação. Verdadeiro. Então, como evento precedente, a gente tem infecção, trato gastrointestinal ou vias aéreas superiores, então Campylobacter, enterovírus, Epstein-Barr, citomegalovírus, entre outras causas, ou um evento vacinal. A gente lembra da influenza, teve alguma relação já descrita com síndrome de Guillain-Barré. Então, resposta alternativa certa, que é a resposta incorreta, é a letra C. Bom, pessoal, esse era o recado de hoje. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar aqui nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!